Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, Provérbios capítulo 20, versículo 22. Provérbios capítulo 20, versículo 22. O texto diz o seguinte: não diga, eu farei pagar pelo mal que fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará a vitória a você. Olha que texto interessante. O texto, o escritor está dizendo, está escrevendo, não diga, eu faço, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou agir, eu vou falar, eu vou. Não diga isso, eu faço. Não diga isso, eu realizo. Não diga isso. Eu farei pagar pelo mal que me fez. Aqui o texto está, a conotação é de que alguém fez algum mal e eu vou reagir a este mal. Eu vou fazer algo contra isso e essa situação. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar calado diante desse mal, diante dessa injustiça, diante dessa mentira, diante desse pecado, diante dessa situação que tanto me afligiu, que tanto tem me afligido. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso pagar o mal com o mal. Eu preciso retribuir esse mal. De alguma forma, eu preciso prejudicar essa pessoa. Eu preciso desejar o mal dessa pessoa. Eu preciso fazer algo para essa pessoa, para que ela saiba que ela me prejudicou, para que ela saiba que ela executou o mal sobre mim. O texto está dizendo, não faça isso. O texto está dizendo, não faça isso. E ele te dá a resposta daquilo que você precisa fazer. O que você precisa fazer? Espere pelo Senhor. E Ele dará a vitória a você. Todo mal, todo dano, toda calúnia, toda tribulação, toda luta que muitas vezes nós passamos, não queira reagir, não queira trazer para si a responsabilidade de resolver a situação, sem antes consultar a Deus, sem antes ouvir a voz de Deus. Conversamos sobre batalha. A tua batalha não é sua. A tua batalha pertence ao Senhor e Ele batalha por nós. O título da minha mensagem: faça o que achar melhor. O resumo desse texto de Provérbios é esse: faça o que você acha melhor para você. Faça o que achar melhor. E o texto já nos responde o que é o melhor. Espere e confie no Senhor. Mas fique com essa frase: faça o que achar melhor. Diariamente nós precisamos fazer algo. Diariamente nós precisamos pensar em algo. Diariamente nós precisamos realizar algo. No nosso trabalho, no relacionamento uns com os outros, na igreja, nos compromissos. Eu tenho visto os ensaios do musical de Natal, que nós vamos ter agora. Os irmãos durante a semana ensaiando, o teatro ensaiando, as crianças ensaiando, os adolescentes, o musical, os músicos aqui, 2 vezes por semana, e repetição, e repetição, e repetição. Faça o que achar melhor, faça o melhor, faça o que achar melhor. E tudo isso pautado e direcionado pelo Senhor. Mas em que momento muitas vezes nós saímos fazendo, sem consultar a Deus? Em que muitas vezes nós tomamos algumas decisões sem o aval de Deus, sem o ok de Deus. Principalmente essas decisões são tomadas diante de grande pressão, diante de grande oposição. Porque quando você conhece o contexto, quando você conhece a situação, e de repente uma decisão rápida que você precisa tomar, puxa vida, eu já passei por isso antes, eu vou fazer isso, e você já sai fazendo. Numa proporção bem menor de luta e de tribulação e de situações no próprio contexto profissional. Alguns de nós, muitas vezes, em algumas decisões maiores, nós precisamos consultar o nosso gerente.
Nós precisamos consultar o dono da empresa, nós precisamos consultar as pessoas. Algumas outras decisões nós já vamos e realizamos e fazemos. E depois recebemos um ok, olha, você fez o melhor, parabéns, você fez certo. É isso mesmo, eu estou com você, eu concordo com você. Você tomou a decisão rápida, você tomou a melhor decisão. Nós temos muitas vezes esse parâmetro. E eu quero destacar para vocês um texto que está em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 a 7. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 a 7. Eu quero introduzir esta mensagem e usar como princípio a escolha de Saul para governar o povo de Israel. Saul foi escolhido por Deus, mas a pedido do povo de Israel. Deus se manifestava nos sacerdotes, nos profetas, e Deus governava e direcionava o povo de Israel. Em tudo aquilo que o povo decidia, em tudo aquilo que o povo desejava, eles colocavam diante de Deus, através dos sacerdotes, através dos profetas, e os próprios profetas eram a própria boca de Deus, Deus governando, direcionando, protegendo, cuidando, guerreando, lutando pelo povo de Israel. Lutando pelo povo de Israel. Quando Samuel ficou já velho, já idoso, Samuel chega diante do povo e fala: olha, eu estou passando a minha sucessão para os meus filhos. Mas o testemunho de vida dos filhos diante da comunidade, diante da igreja, não era boa. Não era boa. E o povo rejeitou o sacerdócio, o povo rejeitou a direção divina de Deus com relação aos filhos de Samuel. E o povo chega e pede para Samuel: nós queremos um rei como as demais nações. Nós não queremos mais ser governados por um profeta. Nós não queremos mais ser governados pelos sacerdotes. Nós não queremos mais ser governados por você, Samuel, e nem pelos teus filhos. Conceda-nos um rei. Nós queremos um rei que nos governe como as demais nações. Porque no que eles estavam pensando? Naquela época, as batalhas eram militares. As batalhas eram batalhas militares. E naquela época, muitas nações se destacaram em função dos seus armamentos, em função da sua cavalaria, em função do seu exército. E o povo de Israel não tinha nem armas. O povo de Israel nunca se preocupou com armamentos. No meio do povo não existia ninguém que sabia trabalhar com ferro para fazer as armas, adestrar os cavalos. No meio do povo de Israel não tinha ninguém que sabia, sabe? Por quê? Quem guerreava nessa época pelo povo, quem era? Quem era? Deus. E ele vencia seus inimigos? Sim ou não? De uma forma sobrenatural, tirando o povo do Egito, resgatando o povo do Egito, com sinais, prodígios e maravilhas no céu e na terra, manifestando o seu poder, cuidando e protegendo o seu povo. Cuidando e protegendo o seu povo. E nesse interim, nesse momento, o povo declara: nós não queremos mais esse tipo de governo sobre as nossas vidas. Nós queremos o tipo que as demais nações fazem. As demais nações fazem. Olha 1 Samuel capítulo 8, do versículo 1 ao 7. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Rabá. E disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere.
à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou o coração de Samuel. Então ele orou ao Senhor, porque Samuel era apenas um instrumento de Deus, um canal de Deus, a própria boca de Deus. E tudo ele apresentava diante de Deus. Orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Olha só. Se Samuel ficou entristecido, imagine o coração de Deus. Samuel, eles não estão rejeitando a você, porque fui eu que te coloquei de uma maneira sobrenatural e te levantei no meio desse povo como sacerdote, como a própria boca de Deus. Eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Dê a esse povo tudo aquilo que eles querem, tudo aquilo que eles desejarem. Agora, existirá regras e leis, como as demais nações, com relação ao rei. As filhas deles vão ser escravas, as filhas deles vão servir como copeiras, as filhas, os filhos vão trabalhar por os exércitos. Os seus bens já não terão eles o controle. O rei vai ter o controle sobre os seus bens, sobre os seus patrimônios, sobre tudo, como eles desejarem, como eles estão desejando, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Olha o versículo 20, 8:20. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Olha o coração deste povo. Uma ilusão, uma ilusão. Agora nós seremos como as outras nações. Vamos estabelecer um exército, vamos estabelecer um povo forte para nós guerrearmos. E o rei, ele estará sobre nós com uma motivação, a motivação errada. Ele estará à nossa frente para combater as nossas batalhas. Esse nosso rei que nós estaremos escolhendo, ele estará combatendo a batalha por nós. E quem é que fazia isso? Quem é que combatia a batalha deles? Não de uma maneira natural, na força, na violência, matando as pessoas, mas numa ação sobrenatural de Deus. Foi essa a escolha. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. A semelhança das outras nações. E isso aconteceu. Isso aconteceu. O texto nos mostra a escolha e a unção de um rei. 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel capítulo 9, versículos 15 e 17. Samuel 9, 15 e 17. No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, como rei sobre Israel. O meu povo, ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Antes de qualquer decisão humana, antes de qualquer decisão da nação de Israel, Deus já sabia quem ele tinha escolhido. Deus já sabia quem ele tinha escolhido. Existiam algumas características sobre Saul. Saul era filho de Quis, homem rico e influente. Você vê isso no começo do capítulo 9. Filho de um homem rico e influente no meio da nação. É interessante que no texto fala que ele era filho de Quis. Quis era neto de fulano, bisneto de ciclano e trineto de outra pessoa. Aí apresenta pelo menos 5 gerações de Saul. E isso era importante na escolha dos reis, até hoje.
precisa ter uma linhagem real, precisa ter um sangue real, um sangue nobre. E é interessante que aparece ali até de quem ele era trineto, descendência dele aparece ali. Era um jovem de 30 anos, de boa aparência, sem igual. Era um homem bonito, um homem jovem, de boa aparência, e a Bíblia diz sem igual, não existia um homem semelhante a ele. Os mais altos batiam em seu ombro, era uma pessoa de porte, alto. Os mais altos dos soldados da nação batiam no seu ombro, não existia outro igual, era único. E é interessante que a escolha de Israel, entre as tribos e tudo mais, entre Israel e Judá, era feita por sorteios. Era feito por sorteios. Mas Deus já sabia aquele que seria sorteado. Deus já sabia aquele que seria escolhido. E avisa o profeta. Avisa o profeta. O meu povo quer caminhar sozinho, o meu povo quer tomar as suas decisões sozinhas, mas mesmo assim é o meu povo. Eu vou cuidar e vou orientá-los. Eu vou ajudá-los em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. 1 Samuel 10, 1 a 8. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor ungiu como líder da herança dele. Hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelsa, na fronteira de Benjamim. Eles te dirão: as jumentas que você foi procurar já foram encontradas. Agora seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com vocês. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Aquele homem ele deu uma tarefa para Saul. Algumas jumentas se perderam e ele pediu para que Saul fosse encontrar essas jumentas. E Saul foi e procurou e não encontrou. E o servo de Saul chegou para Saul e falou: olha, nessa cidade tem um homem de Deus, tem um profeta. Vamos consultar o profeta. Gente, o profeta era consultado em todas as situações. E Deus cuidava de coisas pessoais e particulares de cada um dos seus filhos. Umas poucas jumentas tinham se separado, tinham se extraviado, e o cuidado de Deus para com cada detalhe. Interessante que Saul não sabia disso, que existia um profeta ali naquela cidade. Mas o servo falou: olha, existe um homem de Deus aqui, e que sabe todas as coisas, e que fala da parte de Deus. E eles foram consultar, e Samuel já tinha sido avisado que Saul o procuraria. Samuel já sabia de tudo o que estava acontecendo. E quando Saul chegou na casa de Samuel, Samuel o honrou no melhor lugar. Samuel o honrou com a melhor comida. Por quê? Era o homem chamado e escolhido por Deus para dirigir o seu povo, para dirigir a sua nação. Aquele homem era um pedido e um clamor da nação de Israel. E Deus atendeu a esse clamor. Mesmo Deus não concordando, mesmo Deus se entristecendo, eles não estão rejeitando a você, Samuel, estão rejeitando a mim. Mas hoje mesmo eu já escolhi um homem que estará governando, que estará direcionando, que estará cumprindo as minhas promessas e a minha palavra na vida do meu povo. Eles querem dessa forma, eu vou dar dessa forma. Eles querem isso, eu vou fazer isso. Então dali vocês prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus de Betel e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outros 3 pães e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles os cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Samuel começou a dar algumas orientações para Saul de tudo aquilo que estaria acontecendo nas próximas horas, nos próximos dias, confirmando a sua consagração, confirmando o seu chamado, confirmando a sua escolha. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas
que virão descendo do altar do monte, tocando libras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Porque o meu Espírito estará com você, Saul. O meu Espírito virá sobre você, Saul. E dessa forma você poderá governar. Dessa forma você poderá estar à frente do meu povo. Porque o meu Espírito estará com você. E você se tornará um novo homem. Assim esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha só que interessante. Saul, depois desses sinais se cumprirem sobre você, alguns sinais o profeta deu para ele. O que você vai fazer? Faça o que for melhor. Faça o que você achar melhor. E tudo aquilo que você fizer, eu estarei com você. Irmãos, até então Deus falava para o profeta falava para o povo. E Deus chega para Saul e fala: faça aquilo que for melhor. Faça. Eu te dou essa autoridade para você realizar. E eu estarei com você. Eu vou endossar as tuas decisões. Eu vou endossar as tuas negociações. Eu vou endossar a tua autoridade. Eu vou endossar a implantação do teu reino. Eu vou endossar cada escolha que você fizer, cada decisão que você tomar. Eu vou endossar. Faça o que achar melhor. Faça o que achar melhor. Só que existia uma diferença: o Espírito de Deus estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre ele. Faça o que achar melhor. Faça o que achar melhor. Versículo 8. Vá na minha frente até Gilgal. Depois eu irei também, para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e te diga o que fazer. Olha só. São 2 orientações que Deus deu aqui para Saul, já na sua primeira tarefa como rei de Israel. O povo nem sabia que ele tinha sido ungido rei. A primeira tarefa: estou pondo o meu Espírito sobre você, faça o que achar melhor. Agora nós vamos nos encontrar em Gilgal daqui 7 dias. Eu estarei em Gilgal. Os filisteus estão guerreando contra vocês, e eu estou levantando você para preparar o meu povo para vencer os filisteus, para vencer os inimigos, para avançar. Eu estarei contigo, mas me espere. Até que eu chegue. Me espere até que eu chegue, para que eu ofereça o holocausto. Ele tinha sido ungido rei, mas o sacerdote, ele poderia oferecer os sacrifícios. O rei não podia fazer o papel de sacerdotal. O sacerdócio iria continuar e continuou até hoje. Nós somos reis e sacerdotes, através de uma nova aliança, através de Jesus Cristo. Ele tem nos dado autoridade. O Espírito Santo de Deus está sobre nós. E o Senhor tem nos dado autoridade. Faça o que achar melhor. E Deus vem e endossa algumas decisões, algumas escolhas que nós fazemos. Em outro momento Deus pede a nós: espere mais um pouquinho. Espere mais um pouquinho que as promessas vão se cumprir. E nós precisamos discernir o momento em que nós fazemos e o momento que nós precisamos esperar para que Deus faça. Eu quero repetir isso. Nós precisamos discernir e entender o momento que nós fazemos, e fazemos o melhor e fazemos para o Senhor, e o momento que nós precisamos esperar para que Deus faça. Nós precisamos discernir isso. E esse discernimento vem através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque em alguns momentos, algumas decisões que você toma, você não consulta a Deus.
Algumas escolhas, algumas decisões que nós tomamos, nós não oramos, nós não consultamos os profetas, nós não consultamos os sacerdotes, nós não consultamos os pastores, nós não consultamos, nós fazemos. E temos o endosso de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós, nos direciona, e nós faça o que achar melhor. E nós fazemos, E está tudo certo. Mas nós precisamos discernir um momento que nós precisamos esperar e um momento que nós precisamos consultar a Deus. E não sair fazendo. E não sair fazendo. E não sair realizando, porque as consequências vêm. O tempo vai mostrar as consequências, se uma decisão foi tomada, direcionada por Deus ou não. E aqui o quadro está formado. O quadro está formado. Eles tinham autoridade para fazer, faça o que achar melhor. Mas ele tinha uma tarefa. Em 7 dias nós nos encontramos lá. Não faça nada contra os filisteus, contra os inimigos. Não faça nada, porque eu estarei lá, eu estarei junto. Nós ofereceremos sacrifício e o Senhor vai direcionar a nossa batalha. Vai direcionar aquilo que vamos realizar diante dos nossos inimigos. Diante dos nossos inimigos. Você está comigo? 1 Samuel 17 a 26. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa e lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do poder do Egito e de todos os reinos que os oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salva de todas as suas desgraças e angústias. Deus falando para a nação de Israel, com a nação toda reunida. Vocês me rejeitaram. Até aqui eu tenho ajudado vocês, tenho livrado vocês das angústias, das desgraças, do mal, dos inimigos. Mas vocês me rejeitaram como rei. Eu estava no comando e vocês estão pedindo um homem para comandar vocês. E disseram: não, escolhe um rei para nós. Por isso agora apresente-se perante o Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Apresente-se diante do Senhor. Vocês pediram um rei, vocês vão ter um rei agora. Tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Sorteio. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Primeiro a tribo, depois o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Irmãos, foi feito sorteio. A tribo de Benjamim foi escolhida. Depois o clã de Quis, de Matri. Depois Quis, Saul. E Samuel já sabia. Samuel já tinha ungido a Saul. Você pode imaginar como que ficou esse jovem diante dessa situação? Mas ele tinha uma fala de Deus: faça o que achar melhor. E ele sabia da convocação. E ele sabia que ele seria colocado diante de toda uma nação, tanto de Israel quanto de Judá. E seria levantado como o rei. Ele era um jovem. Consultaram. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. Consultaram novamente o Senhor: Senhor, ele já chegou? Consultaram ao Senhor: ele já chegou? Onde está Saul? Ele não estava. Não foi encontrado. E o Senhor disse: sim, ele está escondido no meio da bagagem. Ele está escondido. Não tinha experiência militar. Nunca imaginava. Cuidava das jumentas do seu pai. Era um filho obediente. E de repente
você será colocado como governante, como rei. E tudo aquilo que Samuel falou para ele se cumpriu. Todos aqueles sinais se cumpriram. Se você ver o texto, a continuidade do texto, tudo aquilo se cumpriu naquele espaço. Irmãos, tudo no espaço de 7 dias. Tudo se cumprindo, tudo se cumprindo, tudo se cumprindo. E ele já tinha sido ungido rei. Ele teve medo. Ele teve medo. Ele estava sentindo mesmo, quem sou eu? Eu sou o menor da casa do meu pai, quem sou eu? De uma maneira humilde. Olha 1 Samuel 9, 21, esse texto não está aí. Olha o que ele diz, 1 Samuel 9, 21. Saul respondeu, acaso não sou eu um benjamita, da menor da tribo de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Eu sou o menor, o meu clã, o meu sangue é o menos provável. Mas quem chama e quem escolhe é Deus. Quem chama e quem escolhe é Deus. E Deus cumpre aquilo que Ele diz. E Deus cumpre aquilo que Ele diz. A unção, estamos falando da unção de Saul. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegaram aos seus ombros. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo de Deus. Então todos gritaram, viva o rei! Samuel expôs ao povo as leis do reino. Ele as escreveu num livro e a pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para as suas casas. Saul também foi para a sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus tinha tocado. Alguns vadios, porém, disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não trouxeram presentes algum, não honraram a escolha de Deus. Mas Saul ficou calado. Saul foi apresentado, todo mundo foi aclamado como rei, e agora? Cada um para sua casa. E Saul foi para sua casa. Mas alguns homens foram tocados, porque eles não tinham guerreiros, não tinham militares. Alguns homens foram tocados e foram como escudeiro ao lado dele. Sem arma, sem nada. Foram ao lado dele, acompanhando. Ele é o rei. E ele começou a governar dessa forma. Ele começou a governar dessa forma. A escolha e a unção de Saul. Existem batalhas. Existem situações que nós precisamos atravessar. Existem circunstâncias que você precisa encarar. Não adianta você fugir. Não adianta você se esconder na bagagem. Você tem que enfrentar as situações que aparecem. Principalmente quando essas situações são direcionadas por Deus. Nós estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Nós estamos. E queremos ser usados por Deus com ousadia, com autoridade que Deus tem nos dado através de Jesus Cristo. Mas existem batalhas aonde a tua decisão Deus vai endossar. Faça o que achar melhor. E aquilo que você decidir, Deus vai endossar. Deus vai estar com você. E a batalha será vencida. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. E todos os sinais se cumpriram, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele, e ele estava, com autoridade, Olha o que aconteceu, a primeira batalha, a primeira guerra que Saul enfrentou. 1 Samuel 13, versículo 1 a 15. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 homens ficaram com ele em Micás e nos montes de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá.
em Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta. Desculpa. É 1 Samuel 11, de 1 a 13. Desculpa, eu estou já na segunda batalha. Volta. Existem batalhas onde a minha decisão. Faça o que achar melhor. 1 Samuel 11, de 1 a 13. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e cercou. O inimigo veio sobre a nação de Israel e cercou. Fez um sítio sobre a nação de Israel. Os homens de Jabes lhes disseram: faça um tratado conosco e nós se sujeitaremos a você em tudo aquilo que vocês quiserem. Nós nos entregaremos a você, mas não nos mate, não nos destruas. Contudo, Naás, o amonita, respondeu: só farei um tratado com vocês sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês, e assim humilhe todo Israel. Ok, eu faço um tratado com você, mas eu vou arrancar o olho direito de toda a nação, de todos vocês. E nós seremos o seu dono, vocês serão os nossos escravos. O que representaria para você não ter a visão direita? Em todos os sentidos, isso te prejudicaria muito. As autoridades de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias, para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Era um pequeno povoado de Israel. E eles lançaram notícias, né? Olha, por favor, nós precisamos de ajuda, os inimigos estão vindo aqui, sabe? E se nós não fizermos um acordo, nós não temos como vencer esses inimigos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou. Naquele momento ele estava fazendo o quê? Ele continuou fazendo aquilo que ele fazia, cuidando do gado, cuidando das jumentas. E ele já tinha sido consagrado rei de Israel. Ele continuou na sua rotina normal, cuidando do gado do seu pai, cuidando dos bens do seu pai. Ele continuou normalmente. O que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros, enviou os pedaços a todo o povo de Israel, proclamando: isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Faça o que achar melhor. Faça o que achar melhor. O Espírito Santo de Deus já estava nele. E quando ele ouviu aquela notícia, é o nosso povo, estão tocando no nosso povo. Estão tocando no povo de Deus. Ele pegou os bois, picotou e espalhou por toda a nação de Israel. Mandou os mensageiros para entregar aqueles pedaços de boi. Isso vai acontecer com o gado de vocês, com os bens de vocês, com aquilo que vocês têm, se vocês não se ajuntarem a Saul e a Samuel. A Saul e a Samuel. Ele não deixou Samuel de fora. E ele não conhecia Samuel, ele conhecia o Samuel naquela viagem. O servo dele conhecia mais Samuel do que ele. Mas através dos sinais, ele reconheceu que Samuel era um homem de Deus. Ele reconheceu que Samuel era a própria boca de Deus. E que Deus estaria direcionando, que Deus estaria fazendo também através das situações e circunstâncias. E ele tomou uma decisão. Venham até mim. Parem em que versículo? 7. Versículo 8, então. Quando Saul os reuniu em Belzeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 homens de Judá. Atenderam a convocação ou não? O povo atendeu a convocação do rei? O povo não queria um rei?
E a primeira convocação, quantas pessoas tinham? 330 mil pessoas. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. É interessante, né? Eles tinham recebido uma notícia de que o povo de Israel estaria guerreando por eles. Eles creram nisso ou não? Não. É o seguinte, olha, ele deu um prazo, bom, até amanhã, olha, nós nos renderemos até amanhã. Não conheciam. Quem era Saul? Quem era Saul? No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita, na alta madrugada, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. O povo em um só coração, em uma só direção, em um só propósito. Eles venceram e auxiliaram aquele pequeno grupo de Israel. E o que mais me chama a atenção é que foi decisão de Saul a estratégia. Deus não falou para ele, faça assim, assim, assim. Ele ficou irado, ele ficou inconformado com a situação. O Espírito Santo de Deus já lhe deu algumas estratégias. Ele picotou aquele boi, espalhou aquele boi, e 330 mil pessoas aceitaram aquela convocação e nem conheciam a Saul. E todos se reuniram num só espaço, e ele pôde dividir as estratégias de guerra, e foram e venceram a batalha. Isso gerou não só alegria no coração daquele pequeno grupo, mas no coração de todo Israel. O Senhor está conosco, o Senhor está com Saul, o Senhor é com Saul. E tudo isso era o carinho e o favor e a direção de Deus. Veio a segunda batalha, 1 Samuel 10:8. Veio a segunda batalha, 1 Samuel 10:8. Vá à minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue, até que diga o que fazer. Agora aqui é diferente. Na primeira batalha, as estratégias e o que era para fazer, Saul fez, e Deus endossou, e Deus concordou com as decisões e com as escolhas que ele fez. Na segunda batalha, Deus falou: espere que eu vou te dar as estratégias, eu vou dar aquilo que você precisa fazer. 1 Samuel 13, de 1 a 15. 1 Samuel 13, de 1 a 15. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá. De 330 reduziu bastante o número de soldados, o número de pessoas que estavam com ele. De 330 mil, só tinha 3.000, 2.000 ficou com Saul e 1.000 ficou com Jonatas. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Ele dispensou aquela multidão: vão embora para suas casas, vão embora para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo o povo de Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul. Aonde? Os homens foram convocados, aqueles homens foram convocados para se unirem a Saul. Aonde? Em Gilgal. Agora era um outro inimigo, era uma outra guerra, era uma outra situação.
eram os filisteus. Era uma guerra mais árdua, era uma guerra com pessoas mais experientes na guerra, né? Na destreza das mãos, né? E o texto continua. E todo Israel, ouvindo a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel, então os homens foram convocados para unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro, tanto soldados quanto areia da praia. E tanto soldados quanto areia da praia. O número de soldados não tinha como contar. Se eles conseguiram contar 330.000 pessoas que se reuniram do povo de Israel, os filisteus, a quantidade era tão grande que não tinha como contar o número de soldados. Eles foram a Micamás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se, começaram a sair fora, começaram a vazar, começaram a voltar para casa, começaram, bem gente, é o seguinte, olha, eu tenho um dentista hoje, não posso, olha, hoje eu estou indisposto, não, olha, eu tenho um compromisso muito sério, e o pessoal começou a vazar, em cavernas, buracos entre as rochas e os povos e as cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Alguns até tiveram que nadar. Eu não quero morrer. É muita gente, nós vamos morrer, nós vamos ser mortos, nós vamos ser estraçalhados. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Olha a situação de Saul. Existia uma ordem: espere em Gilgal e lá eu vou dizer para você o que você precisa fazer. Não faça nada, só espere o sacerdote. Quando o povo começou a sair, quando o povo começou a vazar, começou a ir embora, de medo, estavam com medo, ele trouxe: faça o que achar melhor. Diante da situação, diante das circunstâncias, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E a ordem era: não faça. A ordem era: espera. Eu preciso fazer alguma coisa. As pessoas estão saindo, as pessoas estão se dispersando. Eu preciso, os soldados, como que nós vamos vencer? Eu preciso fazer alguma coisa. E de repente ele se levantou e ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu os holocaustos. Quando terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Eu estou encerrando essa mensagem. A pressão das circunstâncias do dia a dia nos faz tomar decisões e escolhas que muitas vezes estão fora dos princípios da palavra de Deus. Não tem como negociar a palavra de Deus. Quando Deus fala, você tem que cumprir. Quando Deus fala, nós precisamos cumprir, nós precisamos obedecer. A primeira etapa, a primeira batalha, existem batalhas onde a decisão é minha. A decisão é minha. Existem batalhas onde nós só precisamos da obediência. Eu não estou chegando um palmo na frente do nariz, mas eu não vou negociar os princípios da palavra de Deus. Eu não vou negociar aquilo que Deus falou para mim. Eu não vou negociar as promessas de Deus. Eu não vou. Se é para esperar, eu vou esperar. E diante da situação, diante das circunstâncias, ele fez algo que ele não poderia fazer. Ele realizou algo que ele não poderia fazer: oferecer sacrifícios, que era só os sacerdotes. E quando ele terminou, reuniu o pequeno povo, o pequeno exército dele reuniu. E ele foi lá e deu uma de sacerdote. Na primeira batalha ele lembrou de Samuel: Samuel, vem ao meu lado. Eu estarei à frente do povo, mas eu preciso da tua cobertura. Eu preciso de você. Eu preciso de você, Samuel. Samuel, eu preciso do homem de Deus ao meu lado. Eu preciso. Eu estou tomando as minhas decisões, eu estou tomando as minhas escolhas, mas eu preciso de você ao meu lado.
E no momento onde Samuel precisaria estar à frente para consultar Deus, para que Deus desse a direção do que ele precisava fazer, ele não consultou, ele não esperou. Aliás, ele foi além, ele fez coisa que ele não deveria fazer. Existem princípios e palavras de Deus que no teu negócio, se você negociar, não vai dar certo. Não adianta. Sabe o jeitinho brasileiro? Não vai dar certo. Sabe a sonegação? Sabe a mentira? Não, mas é uma mentirinha só. Mas meu patrão pediu para eu mentir. E se eu não mentir, eu vou ser demitido. Você vai mentir ou você vai ser demitido? Quem é o pai da mentira? Princípios, decisões que você negocia, que você flexibiliza. Eu não vou dar dízimo para pastor comprar carro 0 quilômetro. Eu não vou dar dinheiro nessa igreja para pastor comprar carro 0 quilômetro. Não entendeu nada. Não entendeu nada. E se você faz algo que você não entende, isso não tem valor nenhum também. Muitas das pessoas que trazem muitas vezes as suas ofertas, os seus dízimos, não entendem esse princípio. Não entendem isso. Isso não tem valor nenhum. Que tudo que fizeres, faça como para o Senhor. Como para o Senhor. Não para agradar a homens, não para beneficiar os homens, mas para o Senhor, para o Senhor. Para o Senhor. E é interessante, né? Nós já ouvimos isso, que no Velho Testamento Abraão estabeleceu 10%. E no Novo Testamento você encontra os 10% ou não? Já percebeu isso? Você encontra a generosidade. Você encontra a generosidade. Você vai dar 10%, Deus santifica os 90% e aquilo multiplica nas tuas mãos. Aquilo Deus abençoa nas tuas mãos. Abençoa nas tuas mãos. E você dá além dos 10%. Com ofertas. Com generosidade. Abençoando a vida das pessoas. Abençoando a vida das pessoas. Abençoando a vida das pessoas. E o reino avança. Você encontra essa generosidade no contexto de Atos. Ali as pessoas foram tão impactadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Deus. A Bíblia diz que eles vendiam as suas propriedades e traziam ao pé dos apóstolos. Era 10% que eles davam? Quanto que eles davam? Quanto que eles davam? Tudo! Tudo! Generosidade. E faziam por peso. Era algo pesado. Eu dei agora eu já dei, né? Não. O Espírito Santo de Deus batalhando. O Espírito Santo de Deus agindo. Porque o que são os bens materiais? Quando você morrer, você vai levar os bens materiais ou não? Você vai levar alguma coisa quando você morrer? Deus nos dá, Deus nos abençoa, para que nós possamos abençoar. É dando que a gente recebe. A Bíblia diz isso. Para manifestar a obra de Deus, para manifestar a graça de Deus, para manifestar a obra de Deus, para manifestar a graça de Deus. Existem princípios inegociáveis. Princípios inegociáveis na palavra de Deus, onde quando você se expõe à palavra de Deus, você precisa só obedecer, e obedecer em amor. Obedecer em amor. E aí Deus vem, mas Saul não fez isso. Saul não fez isso. Ele não obedeceu. Quando ele reuniu as situações, todas aquelas circunstâncias veio sobre a vida dele. Veio sobre a vida dele. Ele prontamente ele ofereceu sacrifício.
O que você fez, Saul? Hoje mesmo, Deus falou, eu já escolhi outra pessoa para estar no seu lugar. Meu Deus! O cara acabou de assumir o trono. O cara acabou de assumir o trono. O cara acabou de... Existem princípios que são inegociáveis, onde Deus não aceita. Não tem como Deus se compactuar com isso. Não tem como Deus compactuar. E a Bíblia diz que ele escolheu a Davi. Saul governou mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Mas mesmo assim, no coração de Deus e no coração de Davi, Davi já sabia que ele seria o rei de Israel. E nós sabemos de todo o contexto, de toda a história. Eu quero encerrar com 1 Samuel. 1 Samuel 14. 1 Samuel 14, de 1 a 23. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Ais, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Cabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído para guerrear contra os filisteus. Jonas havia saído com quem? Com seu escudeiro, com seu servo. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme, e um se chamava Bozés e o outro Sené. Havia um penhasco ao norte da direção de Micamas e outro ao sul na direção de Gebá. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Lembrando que se você pegar o texto ali de 1 Samuel 13, 22, né? Põe para mim 1 Samuel 13, 22. Nenhum soldado tinha espada ou lança. Nenhum soldado. Nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. No arraial de 600 homens, só tinha 2 espadas contra aquela quantidade de filisteus. Aonde a areia do mar, o número era tão grande como a areia do mar, mas eles estavam num vale, montanhas, e eles estavam num vale. E Jonatas decidiu, junto com o seu escudeiro, em fé, novamente o contexto lá, faça o que achar melhor. Ele decidiu, em fé, enfrentar os filisteus. Não avisou seu pai, chamou o seu escudeiro, e com apenas uma espada, ele foi até o acampamento dos filisteus. Versículo 6 do capítulo 14. E Jonas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Vamos a essa batalha, vamos enfrentar esses inimigos, ou com muitos ou com poucos. Deus, Ele é maior. Se com muitos nós vencemos, com poucos nós podemos vencer, porque é o mesmo Deus. Se um grande problema, se um pequeno problema eu consigo vencer, o grande problema, Deus está comigo também. Disse o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Olha só. Olha só. Aquele escudeiro estava pronto para morrer por Jonatas? Sim ou não? Sim. Jonatas, diga tudo o que está na sua mente, diga tudo aquilo que achar de melhor, e tudo aquilo que você falar, eu estarei com você.
Eu estarei com você. Gente, era loucura. Doideira. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: espere aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não vamos avançar. Nós vamos nos apresentar diante dos nossos inimigos. Ei, eles vão nos ver. Se eles disserem: fique aí, nós vamos até vocês, nós não vamos nos mover. Nós não vamos nos mover. Porque a distância era 4,5 km de distância dos dois acampamentos. Mas se disserem: suba até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Porque era impossível chegar no acampamento dos filisteus. Era impossível. E ele pediu e orientou o seu escudeiro: se eles falarem: venham até nós, nós vamos matar esse povo. Nós vamos matar esse povo. Nós vamos matar esse povo. O Senhor está conosco. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Motivo de chacota, de risada. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Venham até nós e nós vamos dar uma lição para vocês, a lição que vocês merecem. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas nossas mãos, nas mãos de Israel. Olha só, não nas nossas mãos. O Senhor entregou nas mãos de... Meu irmão, a tua luta é a minha luta, o teu problema é o meu problema, a tua batalha é a minha batalha, é nossa. Nós estamos guerreando juntos. Juntos. O Senhor nos entregou nas mãos de Israel. Israel nem estava sabendo. Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás dele. Jonatas os derrubava, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens, numa pequena área de terra. Quando eles chegaram lá, se depararam com os inimigos, eles conseguiram matar quantas pessoas? Mas e o restante do exército? Tem coisas que você faz, e tem coisas que Deus faz por você. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Não queira fazer aquilo que Deus faz. Faça o melhor, faça o que achar melhor, mas espere e confie no Senhor. Faça a tua parte, mas espere e confie no Senhor. Faça o que achar melhor, mas espere e confie no Senhor e na força do seu poder. Não saia fazendo. Não saia fazendo. Então caiu o terror sobre todos os exércitos, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre todos os que estavam nos destacamentos, e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu. O chão tremeu. O chão tremeu. Houve um terremoto, houve um tremor de terra naquele acampamento. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso? Mas se Jonatas não estivesse se disposto a matar aqueles 20 homens, ele creu: o Senhor está comigo, o Senhor vai à minha frente, o Senhor entregou nas mãos de Israel, a vitória é do Senhor. E houve um pânico terrível. Houve um pânico terrível no arraial. No arraial. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Os vigias
Começaram a olhar aquela bagunça no arraial do inimigo, pessoal correndo, pessoal se matando. Então Saul disse aos seus soldados: conte os soldados e vejam quem está faltando. Quando fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aias: traga a arca de Deus, traga a presença de Deus. Naquele tempo ela estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto do acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais, cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Na mesma hora, Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros, matando uns aos outros com as suas próprias espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus, que fugiram, se entregaram como escravos para os filisteus, passaram para o lado dos israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia. A batalha do Senhor. A batalha do Senhor. Existem batalhas que a nossa habilidade, a nossa capacidade. Faça o melhor, faça o melhor, faça o melhor. Dê o melhor de si. Dê o melhor no seu trabalho. Seja o melhor no seu trabalho. Não importa o ganho, não importa as situações. Faça o melhor, faça o melhor. Mas espere e confie no Senhor. Porque essa leve e momentânea tribulação vai passar. Essa leve e momentânea tribulação, batalha, vai passar. Vamos ficar em pé.